Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sérgio Leão, eu sou o diretor de sustentabilidade do IBRIC, o Instituto Brasileiro de Autorregulação no setor de infraestrutura. E é com prazer e satisfação que iniciamos esse webinar, nesse dia simbólico para o IBRIC, dia 9 de dezembro, instituído como Dia Internacional de Combate à Corrupção. Então, o nosso tema aqui hoje é integridade, práticas de integridade, uma visão prática, mas também uma visão ampla, conceitual, que queremos aqui explorar com nossos convidados. Nós teremos aqui hoje conosco como convidados, inicialmente, o general Sérgio Tchegoia, o diretor-presidente do IBRIC, que vai falar um pouco sobre o nosso instituto, o papel, a evolução, o que ainda temos a cumprir, que é uma longa jornada, mas vai fazer um resumo. Temos Décio Araújo, responsável por compliance na empresa Vital Engenharia Ambiental, que é uma nossa associada. Paulo Mosi, que é membro do nosso Conselho de Ética e Integridade, professor da USP. E Caio Magri, presidente do Instituto Ethos, também membro do nosso conselho no IBRIC. Em perspectivas diferentes, a nossa intenção é abordar o tema de integridade com uma visão daquilo que, desde a visão macro, a micro, daquela que passa para as empresas, chegando também a exemplos que podem orientar as médias e pequenas empresas em grande número pelo nosso país. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria destacar, inicialmente, que esse é um trabalho que vem sendo realizado desde o início do ano pelo nosso Comitê de Integridade. O Comitê de Integridade é um dos comitês do IBRIC. Ele é composto por um grupo de pessoas, o general vai abordar isso, e de fato o trabalho do IBRIC é o trabalho com as empresas. São elas que, na medida daquilo que identificam como as suas prioridades, a necessidade, aquilo que faz sentido, que traz valor, mas que também trata de riscos, é que abordam esses temas e, a partir desses comitês, encaminham essa agenda. Então, eu queria lembrar aqui os nomes das pessoas que estão no Comitê de Integridade, que são aquelas que, de fato, botaram esse webinar de pé, né? Eu começo pelo coordenador, Diógenes Delbel, que representa a ABET, a Associação Brasileira de Tratamento de Efluentes e Resíduos. Camila Righetti, representa a Nova Participações. Décio Vieira de Araújo, que estará conosco aqui, representando a Vital Engenharia Ambiental e sua experiência na área de integridade e compliance. Flávia Gabriela, representando a OSC. Fausto Flecha, que representa a Mendes Júnior Engenharia. Simone Martins, representa, todas são empresas nossas associadas no IBRIC. Simone Martins, a Corpus, representante da Corpus Saneamento e Obras. Monique Correia, representando a empresa Solvi Participações. Luciana Carvalho, representante da Loga Ambiental. Carlos Silva, representante da Brelp, que tem também a participação do seu parceiro aqui, Gabriel Braz, frequentemente conosco. Do Márcio Mateus, que é o presidente do CELU, Sindicato de Limpeza Urbana. E Fernanda Tartaruga, representante da Horizon Valorização de Resíduos. São essas pessoas compondo o Comitê de Integridade, que colocaram em pauta o tema, trabalharam e vem evoluindo, e aqui um pouco desse retrato desse trabalho. Só para lembrá-los que esse é o 6º webinar que nós realizamos no IBRIC esse ano. Nós começamos em abril com um webinar sobre a nova lei de licitações, com a participação do senador Antônio Anastasia, relator do projeto, da jurista Grace Mendonça, nossa diretora de integridade e ex-ministra da AGU, o ex-ministro Raul Jungmann, que é nosso diretor de relações institucionais, também participante, e o consultor Wagner Giovannini, participando desse primeiro webinar sobre a nova lei de licitações. Em agosto, realizamos um seminário sobre o ESG, com a participação de representantes do Santander, da CELUR e da Arcesp. Em setembro, um novo seminário sobre ESG com foco em saneamento e concessões privadas, com representantes do BNDES e da ABICOM. Em outubro,
com o setor de energia e ESG, com representantes e o diretor da CPFL Energia e do Instituto Ascende Brasil. E, por último, antes desse, em novembro, um seminário sobre critérios de investimento e os novos projetos de infraestrutura, com a participação de representante da IFC e do escritório Azevedo Sete Advogados. Então, hoje nós temos o prazer aqui de ter 4 convidados, incluindo o nosso diretor-presidente, para falar um pouco sobre essa agenda, e na sequência vamos passar aí a um debate sobre esse assunto, na perspectiva dessas pessoas que trabalham aí com o tema sob vários ângulos aí, e vamos com certeza ter um rico debate. Então eu queria agradecer a nossa diretoria, como eu mencionei aqui, é composta pelo diretor-presidente Sérgio Etchegoia, pela ex-ministra Grace Mendonça, nossa diretora de integridade, o ex-ministro Raul Jungmann, como diretor de Relações Institucionais, Marcelo Martins, nosso diretor de Administrativo e Financeiro, e eu, como diretor de Sustentabilidade. Compomos aí o quadro e com a colaboração muito eficiente da nossa secretária Elaine Paixão. Então, dando início a esse webinar, sem mais aí, a partir dessa introdução, e relembrando o significado dessa data de hoje, eu chamaria, então, os convidados, né, inicialmente o general Etchegoia vai fazer uma breve apresentação do IBRIC, e na sequência teremos o Décio Araújo, Paulo Musi e Caio Magri. Por favor, general, seja bem-vindo, todos aqui, estamos aí já iniciando o nosso webinar. Obrigado. Boa tarde a todas as senhoras, os senhores que nos acompanham nessa jornada, mais essa jornada do IBRIC, das tantas dessa área de integridade conduzidas com tanta competência pelo nosso diretor Sérgio Leão, com o concurso daqueles que integram os comitês de integridade e o comitê de ética. Uma saudação muito especial aos 3 convidados, 2 da casa, 3 da casa praticamente, estimados amigos, Dr. Décio Araújo, da Vital Engenharia, Caio Magri, do Instituto Etos, e o professor Paulo Musi, da Universidade de São Paulo. Como adiantou o diretor Sérgio Leão, hoje é uma data muito especial. No dia de hoje, chega à maioridade, completa seus 18 anos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada lá em 2003, na cidade de Mérida, no México. De lá para cá, é desnecessário descrever tudo que nós passamos no Brasil, né? Tudo que nós vimos, testemunhamos, as dificuldades, os problemas, as crises, e o avanço da corrupção em tantas e surpreendentes áreas. A reação mais forte a isso, ela veio, e isso é o que nós temos para festejar no nosso país, ela veio pela sociedade organizada, ela veio pelo empresariado e pela sociedade organizada. Empresariado que se entendeu a necessidade de modificar práticas e buscar regras de integridade, compliance, enfim, que atendesse o interesse da sociedade organizada, e a sociedade organizada que deu passos muito importantes, particularmente no terceiro setor, e um deles, talvez o modelo mais eficaz, é o modelo da autorregulação. O modelo da autorregulação, integrar um modelo de autorregulação é aderir voluntariamente a regras mutuamente acordadas que permitem, ou que impedem, melhor dizendo, ou ajudam, ou diminuem os recursos jurídicos, por exemplo, os recursos da justiça, e ao mesmo tempo, dão a segurança a todos e à sociedade de que as disputas, as competições se darão segundo regras acordadas e respeitadas por todos e sintonizadas com as melhores práticas de integridade e sustentabilidade. O IBRIC surgiu por isso. O IBRIC é o nosso Instituto Brasileiro de Autorregulação para o setor de infraestrutura,
ele é o resultado da associação de empresas que buscaram, neste modelo, repito, encontrar um ambiente mais saudável, confiável e de mais integridade, particularmente nas relações com o maior demandante de infraestrutura, que no caso são os governos nas suas 3 esferas, no caso do nosso país, esfera federal, estadual e municipal. O IBRIC nasceu lá atrás de uma ideia e foi construído pela reunião de empresas naquele primeiro momento, logo no início de 2019. Foi construído por empresas que inicialmente se associaram e conduzidas por 3 entidades que nós chamávamos e chamamos ainda de facilitadora, o IFC do Banco Mundial, o Instituto Ethos, temos aqui o seu presidente também, integrante do nosso conselho, o Caio Magre, repito, e o segmento de ética e integridade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, liderado pela nossa presidente do Conselho de Ética e Integridade, foram as 3 instituições que conduziram todo o planejamento, todas as reuniões, promoveram inúmeras reuniões, todas elas levadas lá, praticamente todas conduzidas na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, sobre os auspícios da professora Lígia, e então conseguiu-se construir, num trabalho de todos das empresas, uma estrutura e regras, um estatuto, as regras do código de ética e todo o demais. O Instituto é uma instituição construída por empresas na busca de um modelo de autorregulação para as empresas e tem exclusivamente esse propósito. Ajudar as empresas e ajudar o cenário econômico brasileiro na área de infraestrutura a encontrar, codificar as melhores práticas de autorregulação no que diz respeito à integridade, à compliance, à sustentabilidade. O IBRIC é muito grato às instituições facilitadoras que eu já citei. Tá? O nosso DNA tem traços do DNA de todos eles, mas tem traços do DNA de todas as empresas que participaram. O IBRIC é uma instituição, nasceu construída dessa forma, de acordo com a melhor experiência que tiveram essas instituições facilitadoras em empreitadas anteriores na ajuda na criação de outras instituições de autorregulação. Nessa caminhada de pouco mais de 2 anos, nós temos tido a adesão de empresas importantes do setor de infraestrutura, o apoio do governo, da área de integridade do governo, a AGU, da CGU, da Controladoria Geral da União, do Ministério de Infraestrutura, a quem interessa um ambiente saudável de competição para as suas demandas, e temos caminhado com bastante sucesso pelo talento de diretores como o Sérgio Leão, que está aqui conosco, conduzindo essa atividade com os comitês no dia a dia e produzindo o resultado que vem sendo construído e que já avançamos bastante em regras e normas de adesão voluntária para as nossas empresas. É um projeto ambicioso, é um projeto, seja pela extensão e pela variedade do segmento de infraestrutura, seja pela pretensão de que todos os governos, em todas as esferas, num país com mais de 5.000 municípios, distribuídos por 27 estados e um Distrito Federal, retomem
ou encontre o caminho das melhores práticas da integridade. No dia em que a Convenção das Nações Unidas, repito, contra a corrupção, completa a maioridade, os seus 18 anos, e a data de hoje, foi nessa data, em 9 de dezembro, data que foi escolhida por iniciativa da delegação brasileira, por sugestão da delegação brasileira, como a data, como Dia Internacional do Combate à Corrupção. Nós temos a felicidade de reunir 3 pessoas da qualidade, do gabarito, das que estão conosco hoje, para tratarmos, para ouvirmos autorregulação em compromissos e práticas da integridade na infraestrutura. Eu agradeço antecipadamente aos 3, agradeço profundamente, tenho dito e não me canso de repetir que quem dedica o seu tempo e o seu conhecimento, presenteia os outros com o seu tempo e com o seu conhecimento, presenteia com o que tem de mais valioso. O que nós temos de mais valioso são o nosso tempo e o conhecimento que se acumulou. Muito obrigado aos 3, eu devolvo a palavra ao diretor Sérgio Leão, e muito obrigado a todos que nos acompanham nessa empreitada, nessa jornada de hoje. Muito obrigado, general. Agradeço aí suas palavras e apresentando essa breve história, mas já rica do IBRIC. Então, dando início às nossas falas, e que serão aí a base para o nosso debate posteriormente, eu gostaria de começar pelo Décio Araújo. Décio é uma pessoa reconhecida pela sua dedicação, pela construção daquilo que faz em tudo que faz com muito carinho e atenção, mas também por competência. Ele é formado em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem um bacharelado no Espírito Santo em Ciências da Computação e pela Fundação Getúlio Vargas, uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Tem vários cursos na área de compliance e é também um auditor líder da ISO 9001 e da ISO 19011, Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão. Então, o Décio é uma pessoa experiente, visão prática, experiência na prática, com resultados concretos, e ele vai falar um pouco sobre isso, o significado disso para as empresas. Então, eu passo a palavra a Décio e peço aí que ele siga aí com a nossa discussão sobre o tema integridade, aproveitando o motivo do dia. Décio, é com você. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação imensa estar aqui. Quero agradecer primeiro ao IBRIC, através da sua pessoa, Sérgio, pelo convite, e dizer que, primeiro, eu me sinto honrado, em estar aqui junto a essas pessoas que hoje eu posso chamar de colegas, ao general, ao Paulo de Tarso Musi, ao Caio Magri, que já é companheiro de longos anos aí das nossas rodas de diálogo, profissionais que eu já acompanho e admiro pelos trabalhos sempre relacionados à pauta de integridade. E acredito que se formos felizes hoje aqui na nossa troca, no nosso bate-papo, com toda a nossa experiência, cada um de nós sairá muito melhor do que já somos. E é muito gratificante no Dia Internacional da Corrupção, no momento onde a pandemia ainda nos assombra e nós ainda estamos sofrendo as consequências e ainda não sabemos quais serão os seus desdobramentos, a gente ter algo para se motivar. E é muito bom a gente saber que no dia a dia da gente, o que nos motiva é poder falar de integridade, o que nos motiva é poder falar de compliance. E a minha fala aqui vai muito em linha de fazer com que todos possam entender que toda empresa, independente do seu porte, seja ela pequena, média, grande, tem uma força transformadora e poderosa. E ela exerce grande importância na formação de ideias, valores e nos impactos concretos das pessoas e da sociedade. Sendo assim, a importância que eu quero trazer aqui hoje em fomentar a implantação de programas de compliance nas empresas é dizer dos efeitos internos que ela pode causar nas melhorias, é reforçar que as práticas empresariais
cada vez se tornam mais transparentes, à medida que a gente pode ser uma influência positiva dentro da nossa empresa e na nossa cadeia de fornecedores. Por isso, implantar um sistema de compliance contribui positivamente para a sustentabilidade da imagem das empresas, da reputação das empresas, e assim a gente entende que agir de acordo com uma cultura ética só reforça o posicionamento da empresa no mercado e principalmente com relação à sua marca. Mas eu preciso aqui enfatizar e esclarecer que o programa de compliance não é a única forma de se falar de ética. Ele, na verdade, no meu ponto de vista, e os meus colegas aí com certeza irão contribuir, ele é mais uma gestão de riscos. Ele deve ser visto como uma forma de controlar o apetite a riscos de cada empresa. O compliance não pode nunca ser visto como uma única solução para todos os problemas éticos da sociedade. Assim, um efeito transformador que um programa de compliance pode trazer em todas as pessoas que trabalham em empresas que já têm um programa funcionando de maneira madura. Haja visto que a nossa conduta e o nosso comportamento pessoal, ele tende a ser o mesmo dentro e fora da empresa. E é por isso que eu acho que, à medida que a gente consegue ter uma boa maturidade na nossa implantação dos sistemas, à medida que a gente consegue ser efetivo nos nossos treinamentos, a gente consegue trazer a integridade não apenas para o ambiente corporativo, mas também no ambiente da sociedade. E cabe que ainda dizer que o compliance ainda tem uma jovialidade muito grande. É uma área muito nova. Então, eu acredito que muito há de ser feito ainda. Há muito ainda para se inovar, há muito ainda para se estudar, para se dedicar. Agora é preciso lapidar o programa e cada vez mais não fazendo mais do mesmo. É preciso investir na cultura de compliance, é preciso que os colaboradores pensem e agem de forma onde nem sempre o óbvio é aquilo que deve ser feito, é preciso cumprir as leis. Então, portanto, é muito mais fácil fazer a coisa certa, porque se fazer a coisa certa é cumprir as leis, eu entendo que a gente está discutindo aqui aquilo que já é óbvio, mas ainda assim a gente a todos os dias se debruça, né, com muitos problemas. E também eu queria enfatizar que o compliance ele é um assunto multidisciplinar. Eu normalmente não gosto muito, Sérgio, das apresentações com relação à formação, mas nesse caso eu acho relevante porque ela acaba quebrando um pouco, né, esse paradigma que parece hoje se tornar muito comum, que é as pessoas acharem que o compliance está sempre muito ligado à formação do direito. Né? A minha formação, na verdade, ela é muito mais de humanas, e eu entendo a cada novo dia na empresa, no dia a dia, de que, na verdade, a gente gostar de pessoas, a gente trabalhar com pessoas é o caminho mais simples de conseguir ter sucesso em um programa de compliance. A gente precisa cada vez mais tentar ser mais atrativo. A gente tem que tentar impor menos procedimentos, a gente tem que tentar fiscalizar menos, a gente tem que tentar pensar menos nas formas de punição como os únicos recursos que podem trazer a maturidade para um programa. Eu acho que isso tudo serve não apenas para um programa de compliance, mas serve para a vida da gente. Eu acho que se a gente pudesse, né, tirar dentre, né, as lições que a pandemia trouxe para a gente, eu diria que talvez um dos maiores ensinamentos que pelo menos para mim ela trouxe, foi que a gente precisa, nesse momento, cada vez mais ser tolerantes e colaborativos e mostrar que o propósito do compliance é ajudar as outras pessoas, é entender que o certo é o certo e os motivos pelos quais fazer o certo sempre é melhor. Bom, Décio, nós vamos poder explorar isso aqui um pouco mais à frente. Eu acho que a sua experiência na prática, nós vamos evidenciá-la aqui, como levar para dentro da empresa. O que significa mesmo a cultura de compliance? O que na prática isso é no dia a dia?
com a sua experiência, a sua dedicação e sua visão, principalmente, eu acho que nós vamos poder explorar esse assunto. Eu te agradeço aí pela abertura desse tema. Como você falou, é rico, em evolução, relativamente novo, mas ainda muito por fazer. Então, eu passarei a palavra ao professor Paulo Musi, que é um físico, professor da USP e membro do nosso Conselho de Ética e Integridade do IBRIC. Paulo vai falar um pouco para nós aqui desse recente trabalho com o IBRIC, do Conselho, da interação com o Comitê e de como, na prática, isso se transforma também na interação com as empresas, entre elas aqui várias que eu citei aqui como associadas. Paulo, por favor, aí é com você. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio Leão, meu amigo, pela oportunidade de submeter, eu acho que o que eu vou fazer é submeter algumas indagações muito práticas para colegas como o Caio, que eu aprendi a admirar há muitos anos atrás, quando ele começou essa lide na área da ética e das empresas, do Décio, que eu conheci mais recentemente, e do Sérgio Echegoin, por quem eu nutro uma admiração especial e um respeito muito grande pela figura desse soldado. Pois bem, eu gostei muito do que eu ouvi do Sérgio falar dessa questão microscópica, de uma abordagem microscópica, viu, Sérgio? Eu achei isso muito apropriado. A visão que eu tenho deste problema de autorregulação, que eu digo aqui, dos limites e convergências da autorregulação, da ética e da integridade, como oportunidade para a melhoria do ambiente de negócios das empresas, a minha abordagem é uma abordagem microscópica, do sentido físico, que é vamos dizer, que é como eu penso, é a perspectiva pela qual eu olho o mundo, não é? E o que me motiva a enfrentar um tema que para mim é novo e um tema não é difícil, mas é arguto, supõe paradoxos e supõe determinados desafios, é o fato de eu haver sido convidado para o Conselho de Ética e de instituir praticamente, junto com outros colegas, instituir o Conselho de Ética numa instituição que é muito peculiar, que é o IBRIC. Por que o IBRIC é peculiar? Porque o IBRIC é um instituto normativo. É diferente você fazer o Conselho de Ética de uma padaria, de um supermercado ou de uma indústria de sabonetes, não é? Do que você fazer um conselho de ética de um instituto que já é de natureza normativa por si. Ele já é normativo. O que ele produz eu diria, do ponto de vista do filósofo e amigo meu, o professor Ricardo Terra, da Universidade de São Paulo, ele já produz bens éticos, bens que são fruídos pelas empresas para melhorar o seu negócio. Não é? Portanto, o IBRIC é muito diferente, é um desafio muito grande. Isso nos traz algumas questões e alguns riscos. E é sobre essa experiência microscópica dos riscos e das questões que eu gostaria de tecer algumas considerações. Não é? Quando nós nos vimos à frente, junto com os colegas, para implementar um conselho de ética que havia apenas como uma estrutura estatutária, não é? Nós enfrentamos a seguinte questão: o que o IBRIC produz? O IBRIC produz normas. Não é? E quem é a unidade produtora do IBRIC? Quem é que opera efetivamente estas normas e em que bases? E a resposta que a minha reflexão me levou a ver foi a seguinte: foi que quem é a unidade produtora do IBRIC é o Comitê de Integridade. Não é o Comitê de Ética, não é a diretoria, é o Conselho no seu espírito lato sensu, porém o Comitê de Integridade é microscopicamente quem organiza, do ponto de vista da autorregulação, as normas que o IBRIC propõe. Portanto, o que faz um comitê de ética numa instituição que já produz coisas, no dizer, na palavra do Ricardo Terra, argumentos éticos? Ele já produz isso. O que faz um conselho de ética? Isso me leva à minha segunda questão, que
qual é a função do Conselho de Ética? E eu me vi frente à seguinte questão: como contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio da disseminação de boas práticas e de governança? Como é que eu vou contribuir para isso? Porque o ambiente empresarial é um ambiente de negócios, não é o meu ambiente na universidade, não é o ambiente do Sérgio na instituição dele, não é. O ambiente da empresa é um ambiente de negócios sujeitos a um mundo muito diferente, a um mundo de regras, de leis, de oportunidades, não é? De desafios. Não é? Bom, como é que nós vamos contribuir? Disseminando boas práticas. E aí eu só posso falar como cientista. Eu acho que a ciência fornece uma pista segura para as empresas. E eu tomo o seguinte exemplo, e por falar em exemplos, é que eu diria que o meu argumento é um argumento microscópico, não é um argumento abstrato, é um argumento local. Não é? O que a ciência nos diz do relacionamento com as empresas? Existe um fato, existe uma constatação na atualidade. As empresas que valorizam a ciência, o método científico, o avanço tecnológico, ou como se inventou essa palavra moderna hoje, a inovação, essas empresas elas têm muito mais capacidade de enfrentar os desafios da evolução. Uhum. Nesse sentido, o que cabe a um conselho de ética numa instituição desse tipo, e tendo em vista essa pista que a ciência nos fornece? Caberia ao Conselho de Ética contribuir com a disseminação de questões, de princípios científicos, de combate à corrupção, na garantia da sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade é o grande exemplo. Uma empresa que vá fazer uma estrada, ela não pode arrebentar com o ambiente da estrada. Essa questão da sustentabilidade é fundamental. Eu acho que, de toda forma, cabe ao Conselho de Ética, do ponto de vista do cientista, que é onde eu me coloco, afastar toda forma de obscurantismo e negacionismo. Cabe ao Conselho de Ética disseminar a ciência como um instrumento humano e avançado para enfrentar essas questões. Porque do ponto de vista que a ciência, as empresas que valorizaram a ciência e valorizaram o método e dialogaram com a ciência, elas foram capazes de enfrentar com maior capacidade os desafios desse século. Eu acho que nós temos aí, então, e já vou para as minhas conclusões, 3 riscos que eu vejo na implantação de um conselho de ética. Porque o nosso conselho de ética não existe, ele está se implantando. Nós somos 3 pessoas e nós estamos arrumando esse conselho de ética. O primeiro risco é ele tornar-se um acervo soberano de regras abstratas que não são seguidas ou são impraticáveis, no sentido casto do termo. Você pode criar uma regra que é impraticável, não é? O segundo risco é haver uma sobreposição entre o Conselho de Ética e o Comitê de Integridade. E o terceiro risco é aquele... Me desculpe. É aquele que já se disse há pouco, não é? Do Conselho de Ética dizer o óbvio. Por exemplo, simplesmente condenar a corrupção. Não basta isso. É preciso dar às empresas argumentos. E a ética pode fornecer isso, pode fornecer consistência de argumentação. É nesse sentido que eu vejo o Conselho de Ética. Portanto, para superar esses 3 riscos, da soberania, da sobreposição ao comitê e de dizer o óbvio, de dizer abobrinhas, não é? Como é que nós podemos evitar isso? Em primeiro lugar, para evitar ser soberano, nós precisamos, o Conselho de Ética deve, fundamentalmente, garantir no seu trabalho que o IBRIC siga as regras que ele faculta. As regras do Estatuto, evidente, as regras da Carta de Princípio, mas principalmente aquilo que são as regras levantadas e apontadas pelo Comitê de Integridade. O segundo risco já vem nesta direção também, é a relação do Comitê de Ética, do Conselho de Ética com o Comitê de Integridade. Por quê? Eu volto a insistir, porque o IBRIC é um objeto diferente, é uma instituição diferente. Ele não produz pão, e aí eu vou tratar da produção do pão naquilo que ele pode eticamente impactar a sociedade. Não. O IBRIC já produz a norma ética.
Do meu ponto de vista, o Conselho de Ética não pode ser um órgão auditor do Conselho de Integridade, porque isso feriria a autorregulação. E essa é uma tentação estatutária nos caminhos possíveis da implementação de um conselho. É fácil construir isto num estatuto, de um Conselho de Ética ser um órgão absoluto. Eu chamo isso de tentação estatutária. Eu vejo um Conselho de Ética, principalmente numa instituição como o IBRIC, eu gostaria de frisar muito isso, que é a experiência minha, não é? Como um órgão assessor para emissão de pareceres, da coerência das regras com o Estatuto, com a Carta de Princípios, e afastar da questão jurídica, porque o Comitê de Ética, o Conselho de Ética não é um órgão desta visão jurídica, não é? E eu penso que a única saída para evitar esse risco 2 é nós termos uma integração muito sutil e muito profunda entre pessoas mesmo, do comitê e do conselho. Eu creio que isso é fundamental, dada a situação especial do IBRIC. Eu volto a insistir, o IBRIC não produz uma coisa, ele já produz o argumento ético. Finalmente, o terceiro risco, que diz respeito a tornar-se uma coisa soberana, eu acho que é necessário uma postura muito pragmática, que valorize o esforço da autorregulação para a melhoria do ambiente de negócios. E aí eu gostaria de ler este lema, que eu entendo seja assim, do Conselho de Ética, ao meu ver, que é contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio da disseminação da argumentação científica, da sustentabilidade, da lógica, mas ele primeiro contribui para a melhoria do ambiente de negócios. Eu não gostaria de ler este lema ao contrário, dizendo que o Comitê de Ética deve disseminar boas práticas para. Ele não deve disseminar as boas práticas para, ele deve contribuir para a melhoria por meio da disseminação das boas práticas. Eu creio que esta é uma sutil diferença que leva em conta a natureza do ambiente onde nós estamos, do ambiente empresarial, que é um mundo especial. Nós devemos ter sempre presente que esse é o ambiente da empresa e que é a partir dele que este termo autorregulação, este nome autorregulação, né, ele deve ser muito respeitado pela instituição. Fundamentalmente eram essas as observações que eu gostaria de submeter aos colegas e, na possibilidade, ouvir as críticas e as ponderações de vocês que são expertos em áreas que eu domino apenas recentemente, de forma muito singela. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Musi. Com satisfação que ouvimos aí numa perspectiva mais ampla, mas também pela sua humildade ao dizer, pelo seu vasto conhecimento, que nós aqui apreciamos e usamos a cada momento, mas eu queria já destacar alguns pontos. Décio começou falando sobre a experiência dele, vai destacar um pouco mais, de descer na prática, como é que você entra no assunto no âmbito de uma empresa, né? Faz aquilo que faz diferença para a empresa, o tema de pessoas, ou seja, a cultura, é ali que reside o que eu chamei da microatuação, que o professor Paulo também reforçou aqui. Passando para o Paulo, ele então disse o que é o Conselho de Ética, os 3 riscos que ele destacou. Eu chamaria atenção pelo seguinte: o IBRIC é um instituto das empresas, são elas, e o comitê é aqui o exemplo disso, que identificam, obviamente, que estão ali para promover melhorias. Portanto, elas estão num processo de melhorias, contribuindo entre si e chegando a acordo, por aí é a autorregulação, daquilo que vai além da legislação, do que é obrigatório. Elas estão olhando para frente e falar, isso aqui possivelmente nos interessa, tem valor e vamos aplicar. É uma decisão delas, né, das empresas, e o IBRIC ali endossa, acompanha, valida, porque é um compromisso, antes de tudo, de confiança e de transparência, mas validado.
Portanto, o IBRIC, ele traduz ali esse caminhada com o passo que as empresas ali no debate entre si dizem. Esse é um tema relevante e precisamos endereçá-lo e avançar. Então, nós descemos aí do pedestal, não há essa soberania do acervo, é com o pé no chão e com caminhar com as empresas, entendendo aí que há segmentos, há portes e há estágios diferentes que essas empresas avançaram. O segundo é o comitê e o conselho, ele abordou isso. O comitê é aquele que trabalha no dia a dia esse avanço, e o conselho faz esse papel de acompanhar num plano mais elevado, mas também recomendar, tendo sempre essa perspectiva macro da melhoria do ambiente de negócios, né? Então, eu queria destacar isso para chamar a atenção daqui a pouco para como, de fato, internamente o IBRIC funciona e o significado da autorregulação. E eu vou passar a palavra, então, para Caio Magri, que é o diretor-presidente do Instituto Ethos. Caio é graduado em Sociologia pela USP, foi gerente de políticas públicas da Fundação Abrinq, coordenador do Programa de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Ribeirão Preto, trabalhou sob a coordenação de Oded Grajew na assessoria especial do ex-presidente Lula, atua no Instituto Ethos desde 2004, é um dos pioneiros, tornou-se gerente executivo de políticas públicas em 2014, diretor executivo, e em 2017 foi nomeado diretor-presidente. O Instituto Ethos é um dos criadores dessa que ele chama de ação coletiva, que é o IBRIC, entre outras, que são resultados aí do trabalho do Instituto Ethos. Caio é também membro do nosso conselho, então ele está intrinsecamente ligado à história do IBRIC. Caio, eu passo a palavra a você, e aí a gente volta daqui a pouco para uma sessão aí de conversa. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. Queria cumprimentar o Sérgio, em nome dele cumprimentar todos os nossos parceiros do IBRIC, cumprimentar o Sérgio Tchegói, nosso presidente. Eu acho que esse é um momento muito importante de ouvi-lo na trajetória e na história rápida, contada. Eu lembro momentos importantes que a gente passou e construiu, ou seja, uma construção de fato coletiva. E colegas, Décio e Paulo, acho que estamos juntos aqui nesse desafio. Falar depois do Paulo, o que eu tinha preparado e pensado, não é muito simples, mas eu queria dizer que nessa discussão toda veio para mim desenhos de governança. Você falando começou a ter alguns desenhos. Eu acho, por exemplo, que é uma instância, um instrumento importante do Conselho, né, Deliberativo do IBRIC, esse espaço de um comitê de ética, né? Não sei se é um conselho, mas que exerce esse papel de ser um pouco o guardião e o cuidador dos aperfeiçoamentos das nossas normas, né, de alguma forma. Eu acho que é um lugar aí de cuidar e guardar as nossas normas, buscando aperfeiçoar. No seu discurso, eu concordo completamente com essa visão de aperfeiçoamento. Mas eu queria contribuir para resgatar um pouco a trajetória de onde a gente está, de alguma forma, né? Eu acho que a gente... O IBRIC é resultado de um processo que tem mais tempo, está acontecendo, e que eu queria trazer algumas questões para a gente refletir. Não podemos esquecer, hoje é dia 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, é o dia de entrada em funcionamento, foi 14 de dezembro, enfim, mas essa data da Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Ela foi internalizada no Brasil, se transformou numa referência no marco regulatório legislativo do Congresso Nacional entre 2006 e 2007, e a partir daí ela trouxe uma série de incidências sobre mudanças que a gente teve e que eu acredito que a gente tem uma trajetória de avanços mais longa do que esse período, inclusive. Nós fizemos um estudo que está à disposição de todos, do Sistema de Integridade Nacional, avaliando de 2000 a 2015 as mudanças que aconteceram nos fundamentais pilares
desse conceito de sistema de integridade construído a partir de pesquisas e muito trabalho da Transparência Internacional. A gente adaptou isso ao Brasil e trouxe... E a gente mapeou uma trajetória de avanços com percalços, né? E com tentativas permanentes, não só, agora a gente vive algumas bastante graves, de retrocessos, né? Dentro desses avanços. E eles têm uma marca que traz uma marca muito importante para a nossa organização, que está pautada, como disse o general, numa organização de um setor que tem uma relação profunda no seu funcionamento, na sua inovação, na sua operação, na relação público-privada. Então, acho que a gente tem aí portanto, temos que olhar para esses processos, tanto do ponto de vista dos avanços regulatórios, que normatizam o funcionamento e a operação de um setor estratégico, um setor de uma relação profunda com o Estado, e os avanços autorregulatórios, né? E todos eles, viu, Paulo, vivem os dilemas que você apresentou. Né? Eu acho que todos eles vivem esses dilemas e estão encontrando formas. Por isso, um fórum de conversa sobre as diferentes iniciativas de autorregulação me parece sempre importante. Voltando para esse desafio aqui de compartilhar essa visão de avanços, né, do ponto de vista do sistema de integridade nacional, a gente tem um aperfeiçoamento significativo em vários lugares, em vários campos, no campo dos fundamentais, no campo do executivo, no campo da gestão do executivo, no campo do legislativo no sentido de estar num processo cada vez mais em conformidade, né, do judiciário, dos ministérios públicos, da sociedade e do setor privado. Acho que a gente tem esse conjunto de pilares aí que tem uma relação profunda com a estrutura de um sistema de integridade de uma sociedade, de uma nação, de um país. E eu queria destacar, do ponto de vista de avanços, mas avanços, de novo, que precisam ser cuidados, do ponto de vista desse campo regulatório. São dois exemplos. O primeiro deles é acesso às informações do setor público e do Estado por meio da Lei de Acesso à Informação, da modificação importante que acontece, ativa, proativa e reativa, de todas as instâncias do Estado, do ponto de vista de prover de informações do cidadão. Né? A gente podemos fazer aqui uma discussão sobre todas sobre as dificuldades para isso, mas se constrói um conceito e uma perspectiva de uma cultura, né, uma mudança cultural da perspectiva de governar em diálogo com a sociedade, né, provendo de informações relevantes e fundamentais que possam possibilitar um exercício fundamental da cidadania que está expresso na nossa Constituição, que é o exercício de controles sociais sobre o Estado e sobre o funcionamento das políticas públicas. Então, acho que aí nós temos um avanço importante e ele faz parte, inclusive, das estratégias que as empresas precisam e devem utilizar para poder gerar informações e poder gerar inteligência e atuar no seu core business, né, nas coisas que fazem. Um segundo, também, que definitivamente, nós optamos, demorou, mas optamos, para existir uma regulação que faça a responsabilização civil administrativa das pessoas jurídicas por atos de corrupção no setor público. Essa é uma mudança fundamental, absolutamente fundamental. Ela é exigida por outras relações, inclusive globais, como as diretrizes da OCDE, mas ela provoca uma mudança fundamental no campo do comando e controle sobre a relação público-privada, mas também, e era o que eu compartilhava muito da visão do ex-ministro Jorge Rage, de que era também uma lei, é a lei anticorrupção, mas é a lei da empresa limpa, ou seja, ela também traz a responsabilização numa perspectiva de indução, de mudança na gestão, com mais conformidade e integridade, abrindo um campo enorme, uma oportunidade enorme para os processos reconhecidamente consistentes e capazes de promover uma autorregulação que faça a diferença, né? Que faça mudanças e que provoque, de fato, uma diferença
mudanças no modelo de negócios e na relação público-privada. Então, eu destaco essas duas, podem ser pontuais, mas elas são transformadoras, inclusive, da possibilidade, da oportunidade de melhorar o ambiente de negócios no nosso país. E do ponto de vista autorregulatório, ou seja, do ponto de vista do compromisso e da ação do setor privado e da sociedade, nesses pilares do sistema de integridade, a gente tem um crescimento e uma propagação e uma multiplicação muito importante de ações coletivas, de acordos e de pactos setoriais de integridade. Há uma compreensão da necessidade de estar junto, há uma compreensão da necessidade de fazer um mapa de risco que seja coletivo, reconhecido, né, com coração aberto, para poder encontrar medidas que sejam efetivas. Fazer isso que o Paulo está tão bem nos lembrando, que é ciência, de fazer análise, diagnóstico e encontrar medidas de solução e soluções, né? E isso é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta. Se vai se constituir num mecanismo autorregulador que constrói normas, que monitora, que certifica, bom, esse é um caminho possível, mas há também um caminho de compromisso público, de gestão desse compromisso público e prestação de contas. Né? Então, é muito importante perceber que se há um enforcement por parte do ponto de vista regulatório para mudanças no comportamento e na relação público-privada que seja prioritariamente focada no valor da integridade, né, da transparência, da ética, você tem também a possibilidade de que os acordos reconhecidos e sendo reconhecidos passem a fazer parte de um enforcement da sociedade. Né? Quando a gente olha para a estratégia ASG, e eu não queria entrar nesse campo porque ele é bem amplo, mas ali está uma expectativa de vários públicos interessados, investidores, comunidades, trabalhadores, consumidores, acionistas, enfim, um conjunto para transparência e integridade dos processos dos seus investimentos, das suas relações e do seu impacto. Né? Então, eu queria destacar rapidamente, historicamente, nós não estamos construindo isso agora, existem setores que criaram mecanismos de autorregulação muito importantes, como publicidade e propaganda, Febraban, a gente fez uma leitura juntos dessas iniciativas e desses processos, mas existem dois setores muito importantes na relação público-privada e na relação de serviços públicos, a saúde e a infraestrutura, e são os dois que têm hoje um avanço importante nesse processo de criar mecanismos de autorregulação. E acho que é uma boa notícia, quer dizer, acho que nós temos avanços reais. Agora, foi ontem, né, eu acredito, antes de ontem, acho que foi na terça-feira, a CGU promoveu, nós estivemos juntos, fazemos parte do comitê gestor do Proética, reconheceu 67 empresas. Triplicou o número de empresas reconhecidas pelo Proética e elas precisam quintuplicar, elas precisam ter uma evolução numa escala progressiva. Né? Mas é importante citar que nós temos nesse grupo de empresas, portanto, que foram reconhecidas por boas práticas, bons mecanismos, sistemas de integridade com maturidade, com experiência e né, consistentes, nós tivemos 16 empresas do setor de infraestrutura, entre saneamento e estradas, e 14 de energia, no setor de energia elétrica e petróleo. E dessas, nós temos um grupo muito importante que está presente dentro do IBRIC, que foi a Solvi, 6 empresas do grupo estão no Proética. Eu acho que se a gente falasse isso há 3 anos atrás, a gente ia dizer que não era possível. Que as empresas não chegariam nesse lugar, não evoluiriam para esse lugar. Tal era o ambiente degradado mesmo, né, da relação público-privada. Eu acho que o Sérgio Tchegoyen colocou muito bem esse período. Né? Então, é uma expectativa positiva que está colocada. Né? Agora, se mantém, no meu modo de entender, um desafio permanente para a nossa organização, para o Instituto Ethos,
para a academia, para outras, o Ética e Saúde, que está na área da saúde, né? As ações coletivas como o movimento pela integridade no setor de infraestrutura, o MISEC, que é uma iniciativa nossa com o Pacto Global e um grupo de empresas muito grande também. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, tem um comitê importante trabalhando nessa agenda. É um desafio importantíssimo de engajamento das empresas, mas nós temos que trazer esse universo. Fundamentalmente, eu acho que esse é o grande desafio, e o IBRIC precisa olhar para isso de uma maneira a poder dar esse passo, que são as médias e pequenas empresas que estão direto ou indiretamente relacionadas com o setor público, porque dessa forma se tem uma massa efetiva de mudanças nesse processo. Então, acho que é um desafio permanente. Eu queria lembrar também, para encaminhar um pouco aqui, para abrir para as questões que o Sérgio vai nos trazer, que nós estamos num momento onde outras iniciativas estão acontecendo de reconhecimento, né, das empresas do ponto de vista das suas ações de integridade. Acho que a gente tem o selo Infra Mais, o selo Agromais e o Proética como 3 políticas públicas, né? São políticas públicas, são voluntárias, é de adesão voluntária, é claro, é um processo de construção permanente de critérios e de análise, mas é uma política pública, né, que nós temos que estimular para que ela se mantenha e se amplie. Então, eu vejo que a nossa dupla ação no processo de autorregulação, na perspectiva de melhorar as práticas, aperfeiçoar as práticas, para fazer um processo de mudança no mercado, no modelo de negócio, na relação público-privada e com a sociedade, tem também um olhar muito especial para a gestão das políticas públicas e da regulação, para que a gente possa ter um círculo virtuoso, aonde a melhoria da maturidade e da capacidade das organizações privadas impacte na melhoria e no aperfeiçoamento das políticas públicas e da regulamentação do processo de convivência, o nosso pacto social, a nossa Constituição, o nosso arcabouço legal, que rege esse processo todo que a gente está construindo com normas que são normas declaradas por um grupo de empresas, e que isso pode fazer uma transformação muito grande, isso fará uma transformação muito grande. Caio, muito obrigado, você fez aí uma varredura e aquela ideia que tivemos, né? Nós começamos com Décio na perspectiva empresarial, de uma experiência prática, Paulo numa visão aí dentro do Instituto como IBRIC, e você no Ethos como criador, mas também de uma perspectiva mais ampla aí, até também além daquilo que é o IBRIC. Acho que temos muito claramente que, embora possa ocorrer retrocessos, mas, como você disse, há um movimento positivo da sociedade nesse sentido. Esse eu acho que é um desafio às empresas, para não se descolarem desse movimento, ou seja, de que maneira as empresas, de fato, se integram e até lideram esse movimento. Por que isso? Porque nós já falamos um pouco sobre as empresas são vetores de transformação, de mudança. Elas empregam, pagam, instalam, executam, trazem novas tecnologias, elas estão no mercado atuando. Em um outro webinar aqui, recente, a superintendente do BNDES disse, e é o que nós buscamos, você comentou muito bem, uma solução de mercado, que faça sentido para o mercado também. A superintendente do BNDES disse aqui para nós há pouco tempo atrás, Sérgio, um dos maiores entraves para que as médias empresas acessem recursos de capital a custos mais adequados no BNDES se chama transparência e governança. Ou seja, daquilo que você pode fazer, demonstrar que está fazendo, e aqueles registros, números, informes sejam consistentes e confiáveis. Então, esse é o desafio, não é para grandes empresas, é para todo o segmento. Então, dado esse poder transformador das empresas, eu queria que Décio explorasse um pouco mais, talvez Décio, agora o seguinte, você disse, é preciso transformar essa cultura. E a sua experiência, embora você está aqui representando um grupo, mas é um grupo de várias empresas que atuam em vários polos urbanos do país, né? Cidades, aglomerações urbanas, de forma geral, metropolitanas.
eu queria que você mostrasse assim, você tem um programa de compliance, é um guarda-chuva, mas você desce ao território. Você, vamos dizer, você anda de helicóptero, enxerga o terreno, mas você desce lá e pisa no terreno da empresa. E ali você faz a mudança. E aquela mudança se propaga. Então, eu queria que você desse, por exemplo, exemplos. Como na sua organização, que é uma grande organização, tem também dentro dela empresas de portes, né, diferentes, e como ela influencia o seu entorno ali. Ou seja, você desceu de helicóptero, pisou na empresa e falou, aqui tem alguma coisa que é específica que o meu programa de compliance precisa endereçar. Eu não venho com a fórmula pronta. Então, sobre essa um pouco de experiência, você poderia comentar sobre isso, por favor, Décio? Sim, claro. A dificuldade numa implementação de um programa de compliance, Sérgio e caros colegas e ouvintes, ela, na verdade, sempre vai ser proporcional ao seu porte, ao seu segmento de negócios, pois, na verdade, pode ou não envolver regulamentações e, portanto, voltando sempre a mencionar a importância que é não começar um programa de compliance sem antes fazer uma boa análise de risco. E não foi diferente na Vital. O programa da Vital ele caminha à esteira da vigência da Lei Anticorrupção. A gente iniciou o nosso programa em 2015. Eu diria que a nossa maior dificuldade, à época, foi o fato dos nossos negócios serem pulverizados em outros municípios e regionais. Sem dúvida, essa foi a maior complexidade. A gente conseguir mapear todos os stakeholders que precisavam ser envolvidos nessa análise de risco. E logo depois que a gente conseguiu fazer essa análise de risco, aí iniciou-se uma segunda etapa, que foi a elaboração dos documentos, como o Código de Ética, Políticas e Procedimentos. Conseguimos ainda em 2015 a aprovação do nosso programa de compliance, e eu entendo assim, que por um esforço coletivo, e principalmente por um apoio muito alto da alta direção, a gente conseguiu já no primeiro semestre de 2016 treinarmos 100% dos nossos colaboradores em todas as unidades e em todas as regionais. Eu entendo que sem o apoio da alta direção, Sérgio, seria impossível um trabalho como esse. Acho que independente do porte da empresa, seja ela grande, média ou pequena, o sucesso do programa de compliance está totalmente linkado a esse apoio da alta direção. Ela tem que realmente motivar para que as coisas aconteçam. A partir de 2018, no grupo, a gente teve ainda um outro processo de melhoria, que foi, na verdade, um momento onde o grupo resolveu, onde o programa de compliance de todas as empresas do Grupo Queiroz Galvão, a qual a Vital faz parte, fariam adesão a esse programa maior, para que a gente pudesse, então, ter a sinergia, né, de todos os controles, de todas as áreas do grupo, e tivemos, a partir de 2018, que eu chamo aí de segundo ciclo, várias fases de melhoria. Mas antes eu queria, a esteira da fala do Paulo e do Caio, dizer que em todas essas fases eu elenco que um outro fator muito importante, tal qual a aposta, né, da alta direção, é a área de compliance entender da importância que as ações coletivas. Eu lembro perfeitamente de como iniciou, né, esse meu processo de network, né, com Ethos, né, e com outras associações, à época, em 2017, com o Pacto Global Rede Brasil. E lembro, Sérgio, exatamente assim, de tomando café, escrevendo num papelzinho de rascunho, eu e mais representantes de mais 2, 3 empresas, o que a gente poderia fazer para estar fomentando a área de integridade em outras empresas? De que maneira a gente poderia ser agentes transformadores, né, nesse processo? Porque uma coisa que eu acredito muito é que sozinho é sempre mais difícil. Então, eu sempre acreditei muito no trabalho que hoje o Instituto Ethos faz, eu sempre utilizei dos guias temáticos do Instituto Ethos como balizador do nosso programa, para entender se a gente estava indo para o caminho certo. Ele vem sendo uma régua da nossa maturidade
ao longo de 2016, onde todos os anos a gente submete o nosso programa ao questionário do Guia Temático, que é um questionário que consegue medir cada uma das nossas áreas de negócio. Eu tenho certeza que o Caio teria muito mais expertise do que eu para explicar a inteligência que está por detrás do questionário, mas ele para a gente foi essencial à medida que a gente conseguiu, através dele, olhar cada uma das áreas e entender aonde a gente deveria estar melhorando em cada uma delas. E a partir de 2018, a gente, então, começou um trabalho junto com outras empresas, também com coordenação do Ethos e à época do Pacto Global Rede Brasil, onde a gente conseguiu, eu diria assim, nosso primeiro grande trabalho de protagonismo, que foi a gente terminar a elaboração de uma cartilha com as boas práticas no segmento de limpeza pública, resíduos sólidos e efluentes. Nessa cartilha, a gente conseguiu a divulgação e o treinamento de várias empresas, a gente utilizou ela durante... Na verdade, a gente utiliza até hoje, né, tem 2 anos, que na verdade é um material que ele é muito rico, né, pelas boas práticas e pelos exemplos que a gente tem, onde a gente coloca quais são os riscos e coloca quais são as maneiras da gente conseguir mitigar ou eliminar esses riscos. E a gente também foi encontrando, através dessas ações, soluções que a gente entendeu que, para um programa, independente do seu tamanho, fizeram com que a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, depois de 7 anos aí de programa em pé. Hoje a gente consegue ter áreas de suporte que nos dão uma tranquilidade muito grande em entender que, desde um processo de admissão de um funcionário, a gente tem regras específicas para admissão, e é claro que essas regras são diferentes de acordo com cada nível, entendeu? Os funcionários de mão de obra, eles passam por uma série de questionários relacionados à ética, onde o intuito é evitar qualquer tipo de conflitos de interesse. Quando a admissão é feita de executivos, eles têm que passar por um questionário de uma consultoria, que é o PIR, entendeu? Onde a gente mede a integridade e a resiliência desse executivo. Ou seja, são maneiras que a gente tem de tentar ser cada vez mais efetivo em nossas contratações. E a mesma coisa a gente aplica também na nossa cadeia de fornecedores. A gente tem uma série de diligências, onde cada um deles tem que passar por uma avaliação de risco, onde a gente consegue categorizar cada um dos riscos, entendeu? E dependendo de cada um desses riscos, a gente tem um regramento maior ou menor, dependendo do risco. A gente consegue hoje também ter uma independência por conta de ter uma diretoria de compliance que está na hold. Então, todas as solicitações que vêm para cada uma das empresas, primeiro ela tem uma análise da sua área de compliance de cada uma das empresas. Depois de analisada, a gente precisa submeter essa análise a um comitê de ética que ele é da hold, formado por executivos da hold. Então, a gente conseguiu minimizar a possibilidade de conflitos nessa deliberação do comitê. A gente tem o suporte de uma área de risco que também está ligada à hold. A gente tem uma auditoria interna que ela é da hold, então ela vai em todas as nossas unidades de contrato, faz um check em todas as políticas relacionadas ao compliance. Isso é reportado a cada uma das empresas trimestralmente. E, por fim, a gente também conseguiu hoje ter uma eficácia maior no nosso canal de denúncia, que, além do fato dele ser um canal terceirizado, a gente criou uma matriz de risco, onde quem recebe 100% das nossas denúncias também é a hold. A gente tem uma área específica de denúncias, de investigações, e, de acordo com a natureza de cada um desses riscos, essas denúncias são encaminhadas para cada uma das empresas, elas são apuradas, e cada uma das deliberações também são feitas por esse comitê de ética, que é formado por executivos, também minimizando a possibilidade de redução de conflitos, por eles serem executivos de outras empresas. O resultado, Sérgio, natural que a gente observa, né, depois dessa maturidade de um programa, é que a gente conseguiu
um resultado esperado desse movimento. A gente conseguiu um ambiente de negócios muito mais saudável dentro da empresa, a gente conseguiu fazer com que os nossos executivos sejam avessos aos riscos, né, que não são tolerados pela empresa e que está claro na nossa missão e nos nossos valores. A gente conseguiu um aumento na velocidade das nossas interpretações regulatórias e fazer com que, à medida que cada uma delas aconteçam, e elas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, a gente fazer com que as nossas políticas contenham todas essas mudanças. Então, a gente conseguiu ser muito veloz, né? Porque eu brinco que legislação no Brasil é algo que a gente dorme com uma e acorda sempre com uma novidade. Então, com esse apoio, né, de ter a Hold aí numa diretoria, a gente também ganhou velocidade nessas atualizações das políticas, sempre com um olhar para aquilo que está ligado à legislação, mas também um olhar muito grande para aquilo que está ligado à nossa relação de conduta, de comportamento, a nossa relação que a gente tem com as pessoas, com uma relação daquilo que tem muito a ver com o que é o nosso negócio, com o que é a nossa cultura. Então, a gente precisa sempre atualizar todos esses documentos, mas sem, em momento nenhum, deixar se perder uma cultura que foi criada ao longo de muitos anos. Então, a gente tem sempre a preocupação de fazer a atualização de todos esses documentos, seja o código, seja as nossas políticas, mas sem deixar de conversar com todas as pessoas que estão envolvidas diretamente nesses processos. Porque se a gente pode aqui tirar um grande aprendizado, e eu acho que isso todos nós aqui nessa mesa a gente já viveu, é que tudo aquilo, né, que é feito por imposição sempre traz um pouco mais de dificuldade. Então, a gente entendeu que, na verdade, trazer todas as áreas meio, né, para conversar com a área de compliance, a gente discutir junto, né, como chegar, né, no documento final, naquilo que é o bem comum para todos, é o melhor formato. A gente tem algumas regras, né, que a gente tem que deixar claro que a gente não pode abrir mão daquilo que é lei, isso está claro. Claro. Agora, as outras coisas, elas precisam ser negociadas. A gente não pode, em momento nenhum, achar que o compliance ele tem que continuar sempre a ser impositivo. E isso, Sérgio, foi outra coisa que a gente trouxe muito né, trazendo agora um pouco aqui, né, da nossa experiência, né, do grupo, né, do Comitê de Integridade do IBRIC, que foi trazer também a experiência de outras empresas. Quando nas reuniões que a gente teve ao longo do ano, todo o grupo, né, que hoje está aqui nos assistindo não pôde estar aqui presente, eu agradeço pela oportunidade de estar representando o grupo, mas cada um trouxe a experiência da sua empresa. A gente, ao longo do ano, conseguiu construir um documento que eu não tenho dúvida que vai ser um documento que vai ser facilitador para as pequenas e médias empresas, onde a gente vai estar aqui onde a gente vai estar trazendo para eles todos os passos, né, para poder, desde o início da construção de um programa de compliance, né, que é a análise de risco, passando por todos os pilares, né, que não daria aqui para falar, porque a gente precisaria de vários webinars, mas o que eu quero aqui tranquilizar aos ouvintes, né, que eu convidei, principalmente da nossa cadeia de fornecedores do grupo Queiroz Galvão, é que nesse trabalho a gente vai... o nosso objetivo maior foi facilitar uma implantação de um programa, trazendo todos os passos com uma linguagem bem simples, com uma linguagem bem acessível, para que todos possam entender a complexidade que é um programa de compliance, mas de uma maneira bem leve, entendeu? Entendendo que tudo deve ser feito por etapas. Eu não aconselho nenhuma das empresas aqui começarem um programa de compliance querendo atacar todas as políticas, querendo atacar todos os problemas, entendeu? Eu acho que precisa ser respeitado cada uma das etapas, porque dessa maneira a gente consegue corrigir o rumo, né, de um programa, mesmo que ele já esteja rodando, Sérgio. Eu acho que esse talvez seja um dos primeiros aí conselhos que eu posso dar nessa minha experiência aí de 2017 até o momento que a gente está vivendo hoje. Não caminhe junto, procurem pessoas para caminhar junto de vocês. No meu caso, eu estou dizendo aqui que eu tive muito apoio do Ethos nessa construção, eu tive muito apoio do Pacto Global, e durante esses 2 anos de pandemia,
a gente praticamente se abraçou aí no IBRIC, com reuniões semanais, onde a gente sempre esteve junto, sempre com o intuito de construir e de dar maturidade para o programa de compliance de cada uma dessas empresas. Muito obrigado, Décio. Eu acho que é um depoimento aí que mostra uma trajetória, uma história que se repete em muitos casos, mas mostra na prática realmente que eu achei muito interessante, vários, né, são os temas que você abordou, mas como você desce lá dentro da unidade, entende aquilo ali, esses são os isso, mapeia, e aquilo sobe. Obviamente que as médias e pequenas empresas não terão o porte de uma grande empresa, como é o grupo ao qual você pertence, mas ele faz aquilo naquele molde, que é aquele figurino que cabe a ele dentro desse conceito de compliance. Eu queria destacar também, e até pedir o Paulo um pouco para comentar sobre isso, porque nós vimos, e estamos vendo isso na prática, né? Nós temos colega que diz, há alguns anos atrás, compliance não sabia se escrevia com C ou com 2 S, como às vezes o nosso colega aqui, Eduardo Estânio, comenta. Há alguns anos atrás, não é agora. Então, mas hoje a gente já vê o contrário, você vai em reuniões de empresas, e às vezes pequenas empresas, a pessoa já traz, tenho que confirmar isso aqui sobre o tema de compliance. A minha compliance olha sobre isso aqui. Ou eu já pratico aquela compliance. Então, há um processo ali que já vai permeando, há avanços aí. Então, Paulo, no seu comentário, em que o Conselho de Ética do IBRIC é um assessor para melhorias, né, ele é para acessar de caminhos para melhorar, nós vamos ter esse desafio permanente, de que, principalmente aquelas que estão chegando, ou as que já estão lá, mas elas estão sempre galgando novas etapas, novos desafios e compartilhando ali. Então, é um pouco dessa perspectiva de que o Conselho, ele olha disso de uma maneira macro, mas entendendo que no plano das empresas, todas têm algum grau de melhoria a ser feito. Então, e mesmo aquelas que ainda estão no estágio inicial, estão ali exatamente para construir a sua escada de ascensão. Então, como é que o Conselho de Ética enxerga isso, pegando um pouco aí a sua visão né, do método, mas também da prática sobre esse aspecto? Nós estamos numa escada contínua de melhoria e progresso. É uma questão difícil essa, né? Porque a gente tem que fazer aí como é que as empresas enxergam. Eu acho que vai depender um pouco da cultura organizacional do Brasil e do andamento desse país nos próximos anos, não é? Eu vivi uma experiência, a minha geração na ciência viveu uma experiência que foi que a peer review, ou a avaliação pelos pares dos trabalhos científicos. Nós, quando escrevemos um artigo, chegamos a um resultado e vamos publicar aquilo, nós mandamos aquilo, nós submetemos aquilo, e submissão é uma palavra muito forte, não é? Nós submetemos, de fato, aquele artigo a uma avaliação cega por pares, que nós não sabemos quem é, a revista é que sabe quem é, não é? Para aquilo ser publicado e ter valor de natureza científica. Essa avaliação é uma avaliação cega. O sujeito faz a avaliação sem saber que fui eu ou você que escreveu, e eu também não sei quem está avaliando. E me manda depois aquilo de volta, desce o pau, ou diz que está muito bom, ou pede uma revisão, alguma coisa. Uma coisa difícil de ensinar para um aluno é que este processo é um processo de fazer científico. E para que a ciência seja impessoal, e que a ciência não se baseie em crenças, eu não acho nada. Eu submeto aquilo a vocês, e vocês que têm uma experiência diferente da minha, não é? A ciência brasileira não conhecia isso nos anos 70, quando nós começamos. Não é? Você publicava um artigo, eu era aluno do Mário Schember. O Mário Schember, se ele escrevesse uma abobrinha e mandasse para qualquer revista do mundo, ele era publicado, porque ele era o Mário Schember, e ponto final. Não é? Quer dizer, isso deixou de valer. Isso deixou de valer. O Mário Schember precisava se submeter a uma peer review. E ele se submetia mesmo, e não tinha problema nenhum, e o artigo era bom. Não é? Agora, ele tinha sido construído de um jeito, e hoje o cientista é construído de outro. Como é que as empresas vão ver esse processo de construção
das suas normas, da sua integridade, para que o negócio dela seja, para usar uma palavra do Caio, seja um negócio que pode ser público, ou que tenha uma relação público-privada íntegra, não é? Para que ela, de fato, seja um negócio no ambiente de negócios e que não traga dificuldades para ninguém no futuro, não é? Esse processo na ciência foi muito interessante, foi doloroso, foi amargo, e hoje se consolidou. E hoje ninguém imagina de publicar um artigo sem ter aquela autorregulação. Então, nós vivemos a autorregulação na pele. Nós fizemos a autorregulação na ciência. Não é? Eu acho que nos dias de hoje, eu estou muito impactado por essa pandemia, por tudo isso, porque isso trouxe à baila todo tipo de estupidez, de fake news, de negacionismos e de achismos. Você abre o jornal, hoje o jornal está cheio de histórias, não é, em que as pessoas creem nas coisas. Eu não sei raciocinar assim. Não é? Eu não tenho esse tipo de abordagem. Eu creio que as empresas brasileiras terão muito a crescer nesse processo, sejam elas pequenas ou grandes. Elas vão se sentir confortáveis. Elas vão se sentir confortáveis. Eu me lembro quando eu vi o Ethos começar e eu via falar do Caio, eu tenho hoje a aventura de estar aqui sentado conversando com ele, né? Eu fico até... Mas, veja bem, o Ethos parecia uma coisa muito abstrata, e você percebe que isto se integrou. Empresas se integraram mais, usam isso, inclusive, como um objeto de mídia, um acréscimo à sua personalidade, não é? Mas eu acho que isso traz segurança ao negócio. Eu acho que o que nós temos que passar às empresas, do ponto de vista do IBRIC, é a segurança dos seus negócios, garantia, que é essa garantia concorrencial e de integridade, não só de fazer bem feito, não é só a questão de fazer bem feito, não é? Mas é a questão de não ter as consequências de fazer mal feito. Não é? Eu acho que essa é nesse sentido que o Décio falou no início, de riscos. Não é? E eu fiquei muito satisfeito da nossa conversa, porque a gente não combinou nada, né? Vocês são testemunhas, mas parece que a gente tem um entendimento correto. Eu acho que se a gente transmitir para as empresas esse entendimento, e eu frisaria o meu argumento na minha fala lá inicial, né? Eu acho que nós temos que transmitir sem soberania. Não é que nós somos os caras que descobrimos a ética. Não é esse o problema é outro. Não é? O problema é que o ambiente de negócio se configura de forma muito mais negocial se essa integridade for assumida. É assim que eu vejo esse futuro. Bom, nós temos algumas perguntas, o tempo não está muito ainda, já vai se aproximando aqui do fim, temos aí 7, 8 minutos para concluirmos. Eu queria, dentre uma delas, Caio, que chegou aqui, é o seguinte: as empresas às vezes enxergam esse tema de compliance como um ônus, um trabalho, e as pequenas empresas não é possível, enfim, não enxergam aquilo como um valor, mas como uma obrigação. Mas a gente sabe que essas empresas podem ser ali motivadas. Como isso é sua experiência ao trazer isso para dentro? Eu entendi que você falou, a ação coletiva é uma delas, obviamente, para trazer isso para dentro. É aqui que o IBRIC é um resultado disso. Mas também eu acho que a gente deve falar sobre valores, de que maneira isso demonstra que você está criando valor. Na experiência do Ethos, ao longo desse tempo, nós estamos falando de mais de 20 anos, né, Caio, de evolução. Como 23, é que você vê isso, essa evolução? 23 anos, né? Por favor. Então, acho que tem um pouco... A pergunta é boa porque ela, de novo, a gente tem pouco tempo, mas ela é boa porque ela se liga de alguma forma com o que o Décio e o Paulo disseram, do ponto de vista de... A primeira questão é que é necessário a gente construir e estar presente nesse conhecimento coletivo que é produzido com as empresas. Isso me parece fundamental. Na história do Ethos,
os indicadores etos, quando são apresentados em 2000, eles são apresentados já a partir de uma consulta e uma construção da percepção e da métrica possível de dar materialidade e tangibilidade, porque era a responsabilidade social das empresas, falando com as empresas, né? Ah, bom, mas aí você vai estar contaminado, existem conflitos. Não, a gente funcionou como um processo de mediação e facilitação, puxando a referência para cima. Claro. Mas sem o nosso dilema permanente é sem esticar a corda demais para que ela rompa. Nós temos que ter esse processo de conexão permanente. Então, nós produzimos conhecimento, mas é um conhecimento que foi produzido de forma coletiva, com uma participação muito grande das empresas para propor soluções. Eu posso dizer concretamente que todas as fases dos indicadores etos, né, nós estamos hoje na geração indicadores etos construído dentro da estratégia ESG, ela se deu num processo de construção com as empresas. Nós não e testamos esse processo num processo empírico mesmo para poder entender se essa ferramenta, esse instrumento podia ser educacional, formador, mas também capaz de reportar e dar transparência com compreensão de todos do significado do que estava acontecendo como impacto das práticas socioambientais, de governança, enfim, de operação, né, do seu negócio. Então, acho que há investimento, sim, mas não é um investimento do ponto de vista financeiro. Há um investimento da alta liderança, e mesmo que sejam pequenas empresas, tem uma liderança, essa liderança precisa investir nesse processo, né? Nós temos empresas no Proética, que são pequenas empresas, onde o canal ético era uma caixa de sapato no banheiro, ponto. Mas era um canal ético que todo mundo confiava, era um canal ético que era utilizado, e era um canal ético que funcionou para a gestão e que foi reconhecido como um canal ético consistente para existir. Então, legal. Né? Então, é nesse sentido. Muito bom. Eu gostaria, então, de fazer uma última pergunta ao Décio e passar ao general Etchegóin para fazer o fechamento aqui nesse webinar. Tem uma pergunta que nos chegou, Décio, aqui também. Qual que é a sua experiência ao lidar num ambiente que você está entrando, numa pequena empresa ou média empresa do grupo, onde as pessoas não conhecem esse assunto ainda? Você está trazendo um assunto novo. Como é que você abre a conversa? É uma questão bem prática aí, em poucos minutos, e na sequência eu pediria ao general que fizesse um encerramento, por favor. Não, eu vou ser bem objetivo, porque eu trato essa questão de uma maneira muito simples mesmo, Sérgio. Eu vou insistir na linha que, na verdade, o que a gente tem que fazer é sempre começar pelo simples. E no caso do compliance, seja para engajamento, seja para fomento, eu entendo que, na verdade, em alguns momentos a gente tem que primeiro pensar na cultura, para depois pensar nos documentos, nas normas. Então, eu entendo que se você, primeiro, conseguir deixar uma cultura de compliance forte no ambiente, e cultura eu entendo que é algo que é muito mais fácil, né, perceber e sentir do que explicar, não vou nem tentar aqui porque eu tomaria muito tempo, mas o que eu quero tentar responder para o nosso ouvinte é que comece sempre trabalhando a cultura da empresa, comece sempre trabalhando a cultura dos colaboradores. Crenças e valores são algo que, quando a gente consegue ter congruência entre aquilo que a gente quer implementar e elas conversam com essas crenças e esses valores dessas pessoas, sempre é mais fácil conseguir o objetivo. Quando eu começo um treinamento, eu sempre tenho a preocupação de entender para que grupo eu vou fazer esse treinamento, porque se eu estou fazendo um treinamento para um grupo que ele é de chão de fábrica, não faz sentido nenhum eu começar ele com aquele monte de vídeos de uma certa emissora, com um monte de dinheiro rolando, porque isso não é a realidade desse cara do chão de fábrica, entendeu, Sérgio? Uhum. Então, qual a maneira de você trazer essas pessoas
para o entendimento de um assunto que realmente é novo, é tão estranho. Converse com eles de maneira simples. Fale sobre coisas que eles conhecem. Esse é o meu melhor caminho que eu recomendo para todos os colegas. Muito obrigado, Décio. Eu acho que é uma receita para todos aí, não vale só para comprar, tá? Para todos os temas que a gente provoca aí no ambiente empresarial, né? Então, general, eu pediria que nós estamos com o tempo aí praticamente concluído, mas nesses últimos minutos aí, se eu concluísse, desse as palavras aí finais para nós encerrarmos. Você me permitiria, Sérgio, dizer uma coisinha num minuto antes? Claro. Pode ser, Sérgio? Claro. Eu queria dizer só o seguinte, eu falei muito em ciência aí, eu peço aos amigos que não confundam ciência com a instituição universidade escola. Não é disso que eu estou tratando. A ciência é mais ou menos como o ambiente de negócios para as empresas onde se dá a produção acadêmica. A universidade é outra coisa. A universidade não tem compliance dela, não tem nada disso, não. Nós temos isso na ciência, na produção da ciência, onde existem pessoas que nem estão nas universidades e produzem ciência. Existem empresas que produzem ciência. Tem lá o seu engenheiro que publica, faz, acontece, e eu não estou falando... Por favor, eu acho que eu posso, às vezes, ser mal entendido, né? Não tem nada a ver com a universidade. Quem responde pela universidade são outras pessoas, é outra coisa. Eu não tenho esse foro, né? Eu estou falando do fazer científico. Mas acho que ficou claro, Paulo, ficou claro que nós estamos falando de métodos e de como atuar, e não de uma instituição especificamente. Então, para concluir, general, eu pediria que se eu pudesse aí, fazer o fechamento e as palavras finais para que nós encerremos aí. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado aos três expositores que nos deram um presente fantástico essa tarde, a todos que pudemos acompanhar. É extremamente enriquecedor, opiniões e depoimentos extremamente enriquecedores e entusiasmantes. Muito bacana, muito obrigado mesmo. Repito, eu acho que vale a pena insistir, os senhores nos deram o que cada um de nós tem de mais precioso, que é o tempo e o conhecimento. O tempo que custa passar, que tem custo, e o conhecimento que também tem custo e não se obtém com facilidade. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente está dando seguimento e fortalecendo um modelo mais eficaz, que tem se mostrado mais eficaz e mais consequente no combate à corrupção, ou mudando um pouquinho o foco, na construção de um ambiente mais íntegro e confiável, que é a ação da sociedade organizada. O Estado, nos seus diversos segmentos, estamentos, instituições, é muito mais pesado, se move com muito mais vagar e normalmente vai a reboque das iniciativas privadas, né? Das iniciativas não governamentais, das iniciativas do setor privado. Normalmente é isso que vem depois, ele chega correndo para tentar regular as relações que já estão andando, né? E nada foi tão consequente, nada foi tão eficaz no combate à corrupção como a iniciativa privada, como a sociedade organizada, na medida em que ela conseguiu sensibilizar, vem conseguindo sensibilizar a cada um de nós individualmente como contribuintes e as diversas instituições, coletivos em que se organiza essa sociedade para enxergar. Não foi por outra razão que se multiplicaram organizações não governamentais voltadas para ética, transparência, integridade, controle, e esses já são patrimônios, já são bens que a sociedade identifica como seus e dos quais não vai abrir mão. Eu acho que nós avançamos muito, caminhamos em momentos particularmente difíceis, dolorosos, mas ao mesmo tempo avançamos muito. E o modelo de autorregulação tem reúne as vantagens desse modelo de controle que a sociedade deve exercer sobre aqueles a quem nós otorgamos a procuração de nos representar nos diversos setores. É preciso insistir, é preciso fortalecer
E é preciso falar, e falar cada vez mais alto, dar mais visibilidade, dar mais as ações e falar com mais energia, tendo em vista que se evitem os indesejáveis retrocessos que o Caio já citou e que a gente algumas vezes se assusta quando os vê. Eu desejo a todos, agradeço aos nossos palestrantes mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam, cumprimento Sérgio Leão e Comitê de Integridade pela mais essa iniciativa tão importante e com tão rica em conhecimento. Não podia deixar de desejar a todos, como último evento desse ano, que tenham um final de ano muito feliz. Que o Natal nos traga cada vez mais, independente das nossas convicções, mas é um momento de pensar em solidariedade, no momento em que o mundo, a sociedade, a humanidade como um todo, coletivamente, buscou e encontrou canais de trocas tão rápidas de experiência, como foi no tratamento da Covid, como foi nas vacinas, como foi na terapia, como tem sido na busca de remédios. Nós encontramos esses canais, fomos capazes de construí-los. Não é possível que nós não encontremos esses canais para preservar a vida por meio também, por intermédio também, da integridade nas relações público-privadas. Né? Muito obrigado. Que todos tenham um Natal muito feliz e que todos tenham um fim de ano que renove as esperanças em todos nós. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, Chegou aí. Força aí. Tchau.